Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa mensagem de hoje é intitulada Professores Diferentes e está no capítulo 22 do livro Amizade, Psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Meimei. Meimei vai ter a sutileza de mais uma vez nos conduzir sobre os processos de dificuldades, de inquietações que passamos ao longo da nossa encarnação. Tal como o sol, para nascer, rompe com as trevas, incomodando os olhos desatentos com a claridade que ali nos faz brotar, trazendo vida, esperança e consolo, mesmo com todo o esforço de romper passo a passo as trevas que tem, no nosso espaço, também o amor é capaz de romper as trevas que temos em nós. E é por isso que Meimei inicia a sua mensagem nos fazendo reconhecer que quando estamos de frente àquelas pessoas que exercem ou que dão vazão ao sentimento do ódio, essas pessoas nos ensinam, quando olhamos para elas, a trilhar o caminho do amor. E quanto a isso, Emmanuel nos fala assim no livro Hora Certa, capítulo 18. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Às vezes a pessoa em descontrole que está disseminando esse ódio são pessoas muito próximas de nós. São pessoas, inclusive, que nós amamos. E é no exercício do amor que nós vamos aumentar a potencialidade imunológica, que é a figura e a linguagem que o Emmanuel coloca, para que nós não sejamos contaminados com o ódio do outro, mas rompamos com esse ciclo vicioso de ódio e desequilíbrio. Eu sei que não é simples, nós sabemos que não é fácil, mas é muito provocativo nós estudarmos todos os dias um pouquinho da doutrina, um pouquinho do conhecimento dos espíritos e não nos dispormos a mudarmos as nossas ações. Todo dia um pouquinho. Uma vez eu cheguei a comentar aqui no estudo para trás que quando terminasse o nosso estudo, deveríamos nós pensar uma forma prática de mudar a nossa vida. Um desafio para colocarmos em prática durante aquele dia, que nos levasse a dar um passo mais seguro, porque é de pouquinho em pouquinho que nós vamos conquistando esse ambiente mais pacífico, mais amoroso, onde as nossas paixões desordenadas falem menos. Depois também vai nos dizer que quando temos o contato com pessoas, com criaturas vingativas, nós vamos aprender a leveza do perdão. As pessoas que remoem as suas dores, que são movidas pela força da vingança, que têm ressentimentos em seu coração, elas não têm paz. Elas vivem em constante tormento. Ora ou outra rumina dentro de si todas as mágoas. Então, o exercício do perdão entra como uma oportunidade, mas como um mandamento cristão. O exercício do perdão, o trilhar o caminho do perdão, o esforçar-se para perdoar. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, num título, no capítulo 12, item 9, de título A Vingança, esse item, ele vai falar assim para a gente, que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade. No começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo de estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda se inspirem. Portanto, meus amigos, nunca se alimente desse sentimento,
deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. A vingança, quando ela tem dentro de nós as suas raízes, demonstra a pequenez de nossa alma, ainda errante rumo a um processo de aprendizado, mas também demonstra a pequenez, as más vibrações dos espíritos que estão mais próximos de nós, nos induzindo e alimentando o nosso erro. E depois Kardec coloca para a gente que não faz sentido se dizer cristão, não faz sentido se dizer espírita, se não nos esforçamos no perdão. Não tem aquela de vou deixar para a próxima encarnação esse exercício do perdão, ou eu não vou perdoar. Porque o perdão não é porque você é bom, é porque você é inteligente. É porque você vai parar de se fazer mal. É conceder libertação a você e ao outro. Perdão passa a ser bondade quando entendemos que ele é necessário para o espírito imortal. Mas se tivéssemos pouca consciência da vida futura e da imortalidade da alma e percebêssemos a encarnação só para o momento presente, perdoar seria sinônimo de inteligência. Então vamos nos esforçar para perdoar. Às vezes o nosso desafio de hoje é relembrarmos pessoas que nos magoaram, encontrarmos dentro de nós ressentimentos e pararmos um momento para rezar por ela, para que ela seja feliz, para que ela fique bem, para fazer sua vibração para ela, se ela já estiver desencarnada, e pedir-lhe o perdão da sua parte da contenda. Às vezes pedir perdão para alguém que está aqui encarnado e que ainda precisa de acabar com um laço pejorativo que foi traçado por vocês. E depois Mimi vai falar pra gente que quando nós nos deparamos com os invejosos, nós aprendemos a nos contentar com o que nós temos. E para fazer o melhor de nós, eu acho isso muito bonito. Porque a gente não pode esperar a situação ideal para fazer nada. Porque essa situação ideal não existe. Não existe condição ideal para fazer a prece. Não existe condição ideal para exercer a caridade. Não existe condição ideal para amar. Não existe condição ideal para ser amado. Mas então eu tenho que fazer as minhas preces do jeito que eu estiver, na situação que eu estiver. E está muito bom, porque é o que eu tenho. Eu tenho que praticar a caridade com os recursos que nos é próprio. Lembremos que Chico Xavier fazia suas reuniões debaixo de um pé de abacate. Então já é muito se nós temos um telhado e parede. Não vamos colocar melindres, não vamos colocar vaidades, não vamos colocar a nossa ociosidade ou preguiça como impedimento do exercício do Evangelho. Não vamos esperar as condições ideais dos melhores trabalhadores, porque eles são feitos pelo trabalho. Nós vamos melhorando as nossas capacidades pelo trabalho. E não chegamos pronto para a tarefa. Mas a inveja, ela é muito pejorativa, ela é muito maliciosa, porque ela não nos faz contentar com o que nós temos e exercer aquilo que podemos com aquilo que temos. A inveja quer sempre mais. E tem uma mensagem titulada A Inveja, na Revista Espírita de 1858, a primeira revista espírita, no ano de julho, psicografada pelo Espírito de São Luís. E eu peguei um trechinho dela para a gente poder refletir sobre a inveja. Fazei vossa felicidade o vosso tesouro na terra em obras de caridade e de submissão, as únicas que vos permitirão ser admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eterna. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante missão da fé farão desaparecer todos os males, que se irão um a um
à medida que se multiplicarem os homens de boa vontade, que a vós se seguirão. Então, quando isso nos fala da inveja, nos fala do exercício para superar a inveja, que é o exercício da caridade e constante missão da fé e exemplificação, porque outros virão depois de nós, seguindo o exemplo que damos. Então é muita responsabilidade. E por fim, Meimei fala pra gente que o contato com aquelas pessoas maldosas nos ensinam que devemos procurar a paz e a felicidade na estrada dos bons. Então, é muito bom percebermos que no contraste da vida, quando temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, percebemos nas situações ruins a escola da vida que nos ensina o caminho bom. Mas para isso só olhos bem treinados no Evangelho são capazes de enxergar. E aí, Meimei termina nos ensinando que devemos relembrar quando Jesus nos diz que devemos orar por aqueles que nos caluniam e perseguem. Porque esse caminho nos ensina a bondade. E aí seremos capazes de reconhecer que esses professores diferentes da vida, que são realmente essas pessoas nos desequilíbrios que nós mencionamos. E aprendendo, exercemos a gratidão ao Pai por nos fazer pessoas em processo de aprendizado, em contato com a miséria do outro, fomentando o progresso das virtudes nossa e no outro em desequilíbrio. Então vamos para a mensagem de Meimei para terminar nossa reflexão. Professores diferentes. O orientador que explicava as lições de Jesus falou rematando. Quando viu o homem que odiava atacado de loucura, descobriu o caminho do amor. Observando as criaturas vingativas carregando as pesadas cadeias do ressentimento, achei a leveza do perdão. Anotando os espíritos invejosos no suplício da insatisfação, alentado por eles mesmos, aprendi a contentar-me com o que tenho para fazer o melhor de mim. E quando analisei as tribulações que explodem na senda de quantos se aliam à maldade, compreendi que devo procurar a paz e a felicidade nas estradas dos bons. Instrutor aparteou um aprendiz, aproveitando a pausa mais longa do sábio comentarista. Quer dizer que Jesus... E o orientador concluiu, quando Jesus nos recomendou a oração por todos aqueles que nos perseguem e caluniam, não apenas nos induzia à bondade, mas também nos convidava à gratidão pelo amparo indireto destes professores diferentes, aos quais nem sempre sabíamos agradecer. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos um bom dia.